Eu sendo gerente financeiro e não sabia cuidar do meu próprio dinheiro. Sim, isso é verdade e é por isso mesmo que você clicou nesse vídeo, não é? Hoje eu quero te mostrar o que exatamente eu descobri quando eu aceitei que eu não entendia de finanças. Quando eu reconheci o meu ponto mais fraco, que era cuidar do meu próprio dinheiro. E sabe quando você vê que domina tudo no teu trabalho, mas chega na hora e não consegue transpor aquilo para a tua vida pessoal e trazer aquele mesmo resultado positivo para cá. Eu quebrei, eu vendi a minha casa, eu voltei para a CLT e só então eu percebi que eu nunca tinha estudado como realmente se constrói riqueza. De verdade. De verdade. Fica comigo até o final desse minuto que você vai entender o porquê entender de finanças pessoais de forma simples teria evitado toda essa tragédia que eu passei aí na minha vida. E existe um detalhe que mudou tudo para mim. Algo tão básico que chegou a ser humilhante admitir que eu ignorava. O conceito mais simples, óbvio, poderoso para construção do patrimônio líquido. Quando isso finalmente entrou na minha cabeça, ficou muito claro o porquê que eu quebrei. E o porquê que eu não via meu dinheiro crescer, e mesmo trabalhando todo dia com números, eu não via o meu patrimônio mudar. Aliás, eu via, né? Cada vez menor. E é exatamente essa virada mental que eu quero dividir com você hoje. Então, a partir daqui, eu vou dividir um pouco com você qual foi o estalo que deu na minha cabeça e fez eu perceber que eu precisava prestar mais atenção no que eu estava fazendo e direcionar melhor as coisas para ter os resultados que eu tanto almejei a vida toda e que eu estou aqui na busca deles. E claro, te convidar para você me acompanhar e conquistar junto comigo todo esse futuro que nos aguarda. Vamos lá então. Sim, eu sou gerente financeiro de uma empresa e não soube lidar com as minhas finanças pessoais a minha vida inteira até hoje. E talvez você esteja cometendo esse mesmo erro. O primeiro passo é o mais difícil, é perceber e admitir, porque é muito difícil. Bom, eu passei pelo fechamento da minha empresa, foram 16 anos empreendendo, infelizmente. Mesmo com a pandemia, eu tenho certeza que se eu tivesse tomado decisões melhores, tanto financeiras quanto comerciais na época, porque eu administrava toda a empresa, eu teria com certeza conseguido driblar, assim como muitos saíram muito bem. Eu infelizmente fui um que está na estatística dos que quebraram durante a pandemia. Depois de quebrar, fiquei com dívidas bancárias, acabei vendendo a minha casa para liquidar essas dívidas com o banco, porque ficar com essa dívida não fazia parte de mim, eu precisava realmente. Então foi sofrido, foi uma conversa que tive com a minha esposa, a gente chegou à conclusão que seria o melhor caminho, a gente sabendo que a gente consegue recomeçar e que é difícil, mas seria mais fácil do que ficar com a casa e o tempo todo enfrentando batalhas judiciais e dinheiro sendo tomado de conta e situações muito desagradáveis. Então, depois de terminar minha empresa, vender a casa, fui em busca de algumas possibilidades, não deram certo, voltei para a CLT. Também não foi fácil arrumar um emprego naquele momento, mas eu consegui, em um momento, por indicação de um amigo, ingressar nessa empresa. Não entrei como financeiro, entrei na parte de marketing, mas em 3 meses já foi necessário uma substituição na área financeira e me convidaram, como já tinham percebido que o meu domínio de repente era melhor nessa área do que na área de marketing, eu acabei me tornando financeiro lá na empresa. Mesmo assim, emocionalmente, a gente estava muito abalado, tanto eu quanto todo mundo aqui em casa. A gente tinha uma casa, de repente eu morei por 6 meses com a minha mãe. Depois que arrumei o emprego, eu aluguei uma casa, um apartamento, esse que eu moro até hoje aqui, e a gente se mudou para ter a nossa privacidade e tocar os nossos planos em frente. Então, depois de buscar tanta informação e possibilidades, como ganhar dinheiro na internet, como fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro extra, porque voltar para a CLT depois que a gente empreende, 16 anos, eu tinha uma boa retirada mensal. Porém, eu não fazia reserva, eu não fazia nada corretamente. Eu vivia cada mês com o dinheiro que entrava e assim eu fui passando a vida, e na hora da quebra me restou só voltar para o início. E só agora, quando eu estava iniciei esse desafio que gerou o início desse canal,
e que eu estou durante o período dele ainda, termina só em abril de 2026, que eu fui ler alguns livros que eles estavam na lista para ser lido, mas aquela coisa sem pressa, e até que chegou a hora de ler. Então eu comecei a entender que os hábitos eram importantes, criar eles, você ter um esforço, mas para criar um hábito, para depois aquilo só integrar parte da tua vida. Até que eu cheguei no livro Os Segredos da Mente Milionária, e ali, nossa, é um livro fantástico, eu recomendo de olhos fechados, uma leitura simples e fácil, que faz você perceber como os hábitos financeiros são conduzidos de forma errada na vida da gente, quando a gente não pensa neles. Muita gente faz certo, e infelizmente sou uma das pessoas que faz errado. Fiz errado a vida toda, estou agora percebendo, eu estou abrindo o olho agora, eu estou começando, eu não sou um milionário, eu não sou um guru, não sou nada, eu sou um estudante e estou percebendo que a riqueza ela vai vir só se você tomar as atitudes corretas. Porque uma coisa é eu estar lá na empresa, onde o dinheiro não é meu, eu acompanho as entradas, eu faço os pagamentos, sobrou dinheiro, eu estou fazendo uma reserva, precisou de dinheiro, capta de lá, faltou mais dinheiro, capta do banco, sobrou dinheiro, devolve para o banco, faz toda essa transação todo dia, isso é uma coisa normal e vai tranquilamente. Quando se trata de finanças pessoais, na vida real, na vida pessoa física, funciona de maneira um pouco diferente, porque a gente tem uns planos futuros, principalmente quando se trata da nossa vida pessoal e de uma empresa de um terceiro que eu estou trabalhando. Se é a nossa empresa, a gente tem todo um plano futuro. Se é a empresa do terceiro, ele tem um plano futuro. E talvez eu não vá fazer parte depois de uma altura. Isso eu não tenho como saber. Então, hoje, o que eu preciso fazer o planejamento é de aonde eu quero chegar, eu, pessoa física, eu, família, aonde a gente quer ir. E aí traçar o nosso plano. E entender a base de como funciona isso para que o futuro seja mais tranquilo. O que eu esperava quando eu estava empreendendo? Que eu fosse ganhar cada vez mais e uma hora o dinheiro ia automaticamente sobrar. E essa hora é que eu ia guardar dinheiro e essa base não funcionava desse jeito e eu só fui começar a compreender isso agora. Você entende o que é o conceito de patrimônio líquido? O patrimônio líquido não é nada mais, nada menos do que tudo que você tem, imóveis, carros, reservas bancárias, até o dinheiro que tem na conta corrente, se você por acaso costuma guardar na conta corrente, mas não é uma boa ideia, você soma tudo isso e você subtrai o quanto você deve. Aí, quanto você deve pode incluir o quanto você ainda deve do financiamento do carro, caso seja o caso, da casa, caso seja o caso, de empréstimos pessoais, de outras dívidas que você venha a ter, independente da origem. Então, é tudo que você tem, menos o que você deve, o resultado disso é o teu patrimônio líquido. Ok? É um conceito muito importante a gente entender, para entender que é isso que vai determinar o teu grau realmente de sucesso, de riqueza, se for melhor para você entender dessa forma. Porque o que vai te enriquecer não é o que você ganha ou o quanto você ganha, e sim o quanto você guarda. Porque pouco vai importar se você ganhar um monte de dinheiro e gastar tudo. Quando chega lá na frente e teve um imprevisto, perdeu o emprego, quebrou a empresa, que nem eu fiz, você fica sem nada. Então, aquela realidade era falsa, porque a tua dívida era maior do que o teu patrimônio, zerando isso, resultou em não tenho nada. E o efeito bola de neve, ele trata-se de juros compostos. Se você ficar devendo para um banco, por exemplo, ele vai te cobrar, depois de uma altura, juros sobre juros. E aquela coisa vai crescendo. Enquanto que se você estiver guardando, no começo pode significar muito pouco, porque você está guardando só um pouquinho. Mas, com o passar do tempo, aquilo vai dar saltos, né? Enquanto você está com R$1.000 guardado, e vamos dizer que você conseguiu lá alguma coisa que vai te dar 1%. Arredondando, a gente sabe que não é bem assim, mas vamos arredondar. Então, o 1% do 1.000 vai ser R$10. É o que você vai ganhar. É pouco. Mas quando você passou
um ano, e você está com, vamos supor, 10 mil reais, você vai passar a ganhar 100 já por mês. E isso já vai te dar R$1.200 por ano. Opa, R$1.200 já paga um aluguel aí, de repente, dependendo de onde você mora. E daqui a pouco você vai estar com 100 mil, e daí você já guarda, já te rende R$1.000 por mês. E quando virar 1 milhão, você já está falando de 10 mil por mês. Claro que fazendo essa conta bem redonda, e talvez não real, ou talvez alguns digam que talvez consiga até mais, outros você vai dizer que para de viajar, né? Mas enfim, pensando em coisas normais, sem avançar para complexidades de investimento, né? Pensando em colocar aí num CDBzinho, que os bancos todos oferecem, alguns é 100% do CDI, que dá mais ou menos 1% ao mês, mas enfim, vamos entrar em detalhes, agora vamos pensar na base, estamos falando de base aqui ainda. Então vamos pensar que a partir de agora eu vou armar um planejamento. Estou elaborando uma planilha de Excel. Eu sempre trabalhei com Excel, adorei fazer planilhas, alguma não sou tão avançado assim, mas eu tenho o meu grau de entendimento com ele. Vou fazer uma planilha, vou passar a administrar e cuidar de todos os meus gastos mensais e fazer um planejamento não mensal, um planejamento anual. Por que não mensal? Porque mês a mês você vai ter uma despesa que um mês tem, outro mês não tem. Por exemplo, IPVA de carro você paga uma vez por ano, IPTU você paga uma vez por ano, dezembro você tem um Natal, que você vai querer dar uns presentes, alguns meses do ano, aqui em casa todo mundo faz em meses diferentes, aniversário, mas se fizer mais gente da tua casa aniversário, né, claro, não é só de casa, né, a gente dá presente ainda para o irmão, para os pais, então a gente vai precisar de umas variações, então nada melhor do que montar um planejamento anual, e daí sim você pode dividir aquele anual como uma média mensal, sabendo que você vai precisar guardar uma parte desse dinheiro para as eventualidades. Mas a primeira parte, a ideia é que você guarde uma reserva alguns vão chamar de reserva de segurança, outra vão simplesmente chamar de reserva, porque é uma reserva com o intuito de que você realmente, com algum imprevisto, você não precise se desesperar, imediatamente já está quebrando, já não aguenta pagar a conta e tudo mais, né? Então é só um equilíbrio, é um fluxo de caixa, onde ele se torna nesse momento mais importante, né? Essa primeira reserva, ela é só para te dar o equilíbrio. E em segundo lugar, uma pequena reserva, onde ela vai ser usada naqueles momentos. O meu carro, por exemplo, eu pago IPVA em abril, que divide em 3 aqui em Santa Catarina, normalmente, abril, maio e junho eu pago o licenciamento. Então eu tenho que fazer uma reservinha para que quando eu chegue lá, eu use dessa reservinha e eu já faça esse pagamento. Da mesma forma que integre essa pequena reserva, a retirada que você precisa para os presentinhos esporádicos que vão vir pelo caminho. E claro, né, mais uma vez voltando, entender e aceitar que você não manja de finanças, é só você olhar para a tua realidade. Porque se você tiver, assim como eu estou, não estava, eu estou, eu só, no momento eu estou só na fase de que eu aceitei que eu tenho um problema com administrar o meu próprio dinheiro. Então, aceitar, admitir que você é ruim com finanças, não tem problema nenhum. O problema realmente é se você não aceitar. Então, você tem que perceber e aceitar. Aceitou, começa a buscar a solução. É o melhor caminho, só que ele é doloroso, e ele eu mesmo comecei esse desafio já começando já de cara a entender que eu tinha um problema com dinheiro, e fiquei pensando, poxa, se eu quero virar minha vida até abril do ano que vem, mudar, claro que eu quero mudar um monte, né, mas tem que começar com um pouco. E comecei a pensar como, e graças, um dos primeiros livros que eu li foi Os Segredos da Mente Milionária, que já me colocou na roda aqui para pensar em que eu tenho que consertar esse meu financeiro. Então o que eu preciso fazer? Vou monitorar minhas despesas com uma planilha no Excel. Depois, se ela ficar bacana, eu até posso compartilhar, para se mais gente tiver interesse em usar, com certeza eu vou ceder com o maior prazer.
vai ter que ter uma reserva mensal. Ah, vai ter gente que recomenda que é 20% do salário. Eu não consigo hoje guardar 20% do salário, porque vai faltar dinheiro. Aí eu não estou resolvendo nada. Então eu vou monitorando, mas algum mínimo tem que ser guardado. Então eu escolhi que eu vou, nos primeiros meses, até eu montar, fazer esse acompanhamento de um mês inteiro, de quanto é o meu gasto real, para eu poder rever e dizer, poxa, aqui eu estou gastando muito, vou ter que baixar. Ou se é no mercado, se é na gasolina, ou se tem alguma outra despesa que eu não estou nem percebendo o que está acontecendo. Então eu escolhi 5%. O salário entrou agora semana passada, 5% reservei. Esse 5% está lá, eu uso o Banco Inter, coloquei num CDB do Banco Inter e ele vai ficar ali. Quando chegar o 13º, a segunda parcela, vou pegar também. Qualquer recebimento a partir de agora, 5% vai para lá. Inclusive, quando eu vou tocar, que eu faço, não é um bico, é umas bandas que eu tenho, mas que a gente não toca tanto assim, tem algumas épocas que sim, outras que não. Entrou dinheiro, separa, eu vou ganhar um cachê de R$500, e esse quando ganha 500 é bom, tá? Eu ganho menos normalmente, mas 500 é bem legal. R$25 separa e põe lá, nem pensa, como se não fosse meu esse dinheiro, e ele vai começar a ser guardado. Não dá para 5% é muito, escolhe um valor, R$50, põe R$10, R$5, mas não deixa, pelo que o livro ensina, começa a criar o hábito de guardar. Talvez vai chegar alguma hora que isso vai ser mais empolgante do que o começo, que parece tão irrisório a quantia que a gente coloca lá, né? Eliminar dívidas, claro, é um caminho que a gente tem que seguir também. Eu já acabei vendendo a minha casa e outras dívidas menores que eu também parcelei e fui pagando de alguma maneira. Busquei reduzir o máximo os juros, negociar da melhor maneira possível para que isso se resolva o mais rápido possível. Cuidado com o ego. O ego impede a gente de aprender. O que quer dizer isso? É que a gente tem alguma coisa dentro da gente dizendo, não, você sabe, para com isso aí é ridículo, isso aí é óbvio. Mas o óbvio que você não está fazendo, pô. Pensa que poxa, não é assim. Se você já sabe tudo, por que você não está bem? Por que eu não estou bem? É porque eu não sei tudo. E eu estou me ajoelhando aqui para aprender, com a maior humildade possível, e quero compartilhar justamente porque se você está com alguma dificuldade, vamos junto nessa já. Aproveita porque a gente pode trocar ideia, ok? Porque recomeçar dói, mas liberta. Daqui a pouco tá tudo resolvido, isso também vai passar, já escutou esse ditado? Então, quando tiver ruim, isso também vai passar, mas não esquece, quando tiver bom, isso também vai passar. Mas faça que a próxima vez que estiver bem, que passe esse bem para um bem melhor e não que volte para o ruim. Não quer dizer que vai passar, que vai ter que passar esse bom para um ruim. Pode passar esse bom para um melhor ainda. E sem dúvidas, o primeiro passo, reconhecer que você não sabe é o primeiro passo para a riqueza. Eu estou estudando finanças do zero, de verdade, agora, junto contigo. E tudo que eu for aprendendo, eu vou aplicar e vou mostrando passo a passo do que eu estou fazendo. E eu espero que esteja te ajudando. Me ajude também. E se você também quer reconstruir o teu patrimônio, vem junto comigo. Então já sabe, né? O recado final aqui é patrimônio líquido. É ali, quando você começar a ter a tua riqueza está começando a se formar. Vamos lá? Até o próximo vídeo.